Na nossa primeira aula, nós conhecemos a categoria de veleiro e aprendemos uma coisa muito importante. O veleiro pode conduzir embarcações à vela sem propulsão a motor dentro dos limites da navegação interior. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. E se eu quiser conduzir uma embarcação com motor? E aí que começa a aparecer uma nova categoria, o arraiz amador. E nessa aula, vamos entender exatamente o que muda. Porque o arraiz amador não é simplesmente uma versão maior do veleiro. Existe uma diferença fundamental entre essas duas categorias. Vamos entender. O que é o arraiz amador? De acordo com a norma 211 da Diretoria de Portos e Costas, arraiz amador, identificado pela sigla ARA, é o habilitado para conduzir embarcações nos limites da navegação interior, exceto moto aquática. Então vamos começar com uma informação muito importante. Arraiz amador igual navegação interior. Isso, como aconteceu com o veleiro, o arraiz amador também está limitado à navegação interior. Mas existe uma diferença importante. Enquanto o veleiro está especificadamente relacionado às embarcações à vela sem propulsão a motor, o arraiz amador pode conduzir embarcação de esporte e recreio dentro dos limites da navegação interior, observando as demais regras aplicáveis. Ou seja, agora entramos no universo das embarcações com propulsão mecânica. Então, qual é a grande diferença entre veleiro e arraiz? Vamos colocar lado a lado. No veleiro, embarcação à vela sem propulsão a motor. No arraiz amador, embarcação de esporte e recreio nos limites da navegação interior, exceto moto aquática. Percebeu? A área de navegação continua a mesma, navegação interior. O que muda principalmente é o universo das embarcações que está habilitado para conduzir. Por isso, não devemos pensar. Veleiro navega em águas interiores e arraiz amador navega no mar. Essa explicação está errada. Os dois podem estar na navegação interior. O que muda é a categoria da habilitação e as embarcações que ela contempla. E a idade? Aqui também existe uma diferença importante em relação ao veleiro. Para o arraiz amador, o candidato precisa ter 18 anos de idade para se inscrever no exame. Então vamos comparar. Veleiro, a partir de 8 anos, observada as condições previstas na norma. Arraiz amador, mínimo de 18 anos. Essa diferença é muito importante e pode perfeitamente aparecer em uma questão de prova. O arraiz amador pode conduzir uma lancha? Sim. E é justamente aqui que o aluno começa a perceber a utilidade prática dessa categoria. Imagine uma pessoa que possui uma lancha de esporte e recreio, pretende utilizá-la em uma área de navegação interior. Nesse caso, a categoria arraiz amador pode ser a habilitação correspondente, desde que esteja atendido os demais requisitos aplicáveis à embarcação e à navegação. Então pense em uma situação muito comum. Uma pessoa compra uma pequena lancha para utilizá-la em uma baía, lagoa, rio e outras áreas definidas como navegação interior. Ela não precisa ser mestre simplesmente porque a embarcação possui motor. Se a navegação está dentro dos limites da navegação interior, a categoria correspondente é arraiz amador. Mas atenção, arraiz amador não é motonauta. Aqui temos uma pegadinha muito importante. O arraiz amador não habilita por si só a condução de moto aquática. A moto aquática possui uma categoria específica, motonauta, e essa categoria é regulamentada pela norma 212 da Diretoria de Portos e Costas e não pela norma 211. Então guarde, arraiz amador, navegação nos limites da navegação interior, exceto moto aquática, motonauta, moto aquática nos limites da navegação interior. Essa diferença é importante para a prova quanto para a vida real. Então, o arraiz pode conduzir um veleiro? Agora vem uma pergunta interessante. Se o arraiz amador pode conduzir embarcações de esporte e recreio nos limites da navegação interior, ele
pode conduzir uma embarcação à vela? Sim, observadas as características da embarcação e os demais requisitos. E isso mostra uma diferença importante entre as categorias. A habilitação de veleiro é específica, vela sem propulsão a motor. A RAS possui uma abrangência maior dentro da navegação interior. Portanto, podemos dizer que o Arraiz não é simplesmente um veleiro com motor. É uma categoria com atribuições próprias. E se eu quiser sair da navegação interior? Aí o jogo muda. Imagine se você possui uma lancha e deseja realizar uma navegação costeira entre portos nacionais e estrangeiros, dentro do limite da navegação costeira. O Arraiz não é a categoria destinada a essa navegação. Nesse caso, nós estamos entrando na categoria de mestre amador. E é justamente esse o assunto da nossa próxima aula. O mestre amador é habilitado para conduzir embarcação entre portos nacionais e estrangeiros nos limites da navegação costeira, até 20 milhas da costa, exceto moto aquática. Portanto, podemos começar a enxergar uma lógica. Arraiz amador, navegação interior. Mestre amador, navegação costeira. Capitão amador, sem limites de afastamento da costa, conforme as condições estabelecidas da categoria. Mas não tenha pressa. Nós vamos estudar cada uma delas separadamente. Uma coisa importante é, não confunda embarcação com área de navegação. Agora eu quero que você preste muita atenção. Existe uma confusão bastante comum. A pessoa olha para uma embarcação e pensa: essa lancha é classificada para mar aberto, então eu preciso ser mestre amador. Não necessariamente. A habilitação do condutor e a classificação da embarcação são coisas diferentes. Para determinar se o condutor está habilitado, precisamos analisar a categoria da habilitação e a área que a embarcação está sendo conduzida, além das características e exigências específicas da embarcação. Por exemplo, uma embarcação pode possuir características ou classificação que permitam uma determinada área de navegação, mas isso não significa automaticamente que o condutor possa levá-la para essa área. O condutor precisa possuir a habilitação correspondente à área de navegação que está realizando. Esse conceito é fundamental. E como arraiz é óbvio, para obter a habilitação de arraiz amador, o candidato precisa cumprir os procedimentos estabelecidos pela autoridade marítima. Entre eles está a realização do exame correspondente e, atualmente, exige a exigência do atestado de treinamento náutico para arraiz amador, comprovando o treinamento prático realizado conforme as regras da Norma 211. Ou seja, não estamos falando apenas de fazer a prova teórica, existe também uma etapa prática do treinamento, e isso faz todo sentido. Porque saber responder uma questão sobre uma embarcação é uma coisa, saber conduzir uma embarcação com segurança é outra totalmente diferente. A formação precisa aproximar essas duas coisas, conhecimento mais prática. Esse é um grande paradoxo, porque teoria é quando se sabe tudo e nada funciona. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por quê. O importante é unir a teoria mais a prática. Nada funciona de um, tudo funciona de outro, e no final, ambos funcionam. Você compreende o porquê que eles estão funcionando. Vamos fazer uma comparação rápida. Vamos imaginar 3 pessoas. A primeira tem 10 anos e possui habilitação de veleiro. Ela está habilitada dentro das condições da categoria para conduzir embarcação à vela sem propulsão a motor na navegação interior. A segunda tem 25 anos, possui arraiz amador. Ela pode conduzir uma embarcação de esporte e recreio nos limites da navegação interior, exceto moto aquática. E a terceira possui mestre amador. Ela já está habilitada para a navegação costeira dentro dos limites estabelecidos para essa categoria. Perceba que cada habilitação responde a uma necessidade diferente. E o que você precisa guardar para a prova? Se aparecer uma questão perguntando
qual é a categoria habilitada para conduzir embarcação de esporte e recreio nos limites da navegação interior, exceto moto aquática? A resposta é arraio amador. E se a questão falar em embarcação à vela sem propulsão a motor nos limites da navegação interior? A resposta é veleiro. E se falar moto aquática nos limites da navegação interior? A resposta é motonauta. E se falar em navegação costeira até 20 milhas náuticas, aí nós estamos falando de mestre amador. Resumindo, então vamos fechar nossa aula com 4 informações. Primeiro, o arraio amador é identificado pela sigla ARA. Segundo, ele habilita o condutor para a navegação nos limites da navegação interior. Terceiro, a categoria não contempla a condução de moto aquática, que possui habilitação própria de motonauta. Quarto, para o arraio amador, a idade mínima para inscrição no exame é de 18 anos. E existe ainda um requisito de treinamento náutico previsto na regulamentação. Na nossa primeira aula, nós aprendemos sobre veleiro, agora aprendemos sobre arraio amador e talvez você esteja percebendo que existe uma lógica por trás das habilitações. Não é simples. Qual a carteira é maior? A pergunta correta é: que embarcação eu quero conduzir? E em qual área eu quero navegar? Esta é a pergunta que vai acompanhar toda a nossa série. No próximo episódio, vamos subir mais um degrau. Vamos falar sobre o mestre amador. Aí aparece uma mudança importante. Saímos da navegação interior e entramos na navegação costeira. Até a próxima aula. Eu sou Luciano Andrade, do Estudo 9. Aqui você não aprende apenas para passar na prova. Você aprende para entender a navegação e navegar com conhecimento e segurança.